Olá, meus irmãos, graça e paz. Bem-vindos ao nosso culto, o culto ao nosso Senhor. É uma alegria muito grande receber a todos, ainda que virtualmente. Nós podemos estar em espírito, podemos realmente compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito. Essa é uma noite, claro que todos os cultos são especiais, mas hoje nós participaremos da Santa Ceia do Senhor. Por que é importante mencionarmos isso? Porque há sempre um motivo de nós expressarmos a nossa gratidão a Deus e também participarmos deste momento. Eu quero convidar você, assim como eu também irei fazer, àquilo que o próprio apóstolo Paulo orientou à igreja de Coríntios no início da igreja, quando ele percebeu algumas atitudes, algumas práticas para a participação na Santa Ceia. Ele pôde escrever então ali no capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, e aí então você coma e beba. É isso que eu quero convidar você logo no início deste culto. Nós teremos o nosso louvor, nós teremos a palavra pelo pastor Jonas, mas neste momento convido você, junto aí com a sua família, ou mesmo que você esteja sozinho, a orar comigo para que nós possamos receber de Deus o perdão, quem sabe a misericórdia dele. É importante diariamente, ou quando você sentir o toque de Deus, fazer esta oração, para que você e eu possamos estar, de certa forma, com certeza, perdoados pelo seu amor, pela tua misericórdia. Oremos neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, por este momento, de estarmos ainda que isolados em casa, com as nossas famílias, mas estamos juntos, ó Pai, numa só fé, num só Senhor, num só batismo, Pai, numa mesma comunhão. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar neste culto, ó Pai, que possamos entregar o nosso melhor louvor, Pai, a nossa adoração, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos a ouvir a Tua palavra, que, ó Deus, ao participarmos da Santa Ceia, que mais uma vez o Senhor continue conosco, nos perdoando, ó Pai. Nós desejamos, ó Pai, ardentemente Te agradar, que o Senhor possa, Pai, se agradar também destes momentos que teremos na Tua presença. Oramos e agradecemos, ó Pai, por este culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria saudar a igreja com a graça e a paz, muitas saudades dos irmãos, E eu pedi muito para Deus para fazer esse testemunho, porque Deus tem sido maravilhoso na nossa vida, dia após dia. E o que me traz aqui nesse momento, eu fiz não é um roteiro, é porque eu estou muito esquecida, E o que eu queria dizer é que eu não sei se muitos sabem, mas a nossa família, parte deles foi acometido pelo Covid e praticamente quase que tudo no mesmo instante, na mesma época. Foi tipo um strike, sabe? Quando você acerta todos. E falando com meu sobrinho Gabriel, que é da área médica, entende um pouco, ele falou, eu perguntei, Gabriel, mas quem tá com a Covid, quem pegou? E o Gabriel, tia, desde o patriarca da família, a matriarca, até o Caleb, todos estão com Covid. O pessoal não sabe quem é o Caleb. E o Caleb é o mais novo da família. É o mais novo da família. Meu pai com 86, prestes a completar 87, minha mãe agora em setembro 81, e o Caleb 6 meses ele fez. Então o que eu queria dizer é o seguinte, eu era muito temerosa com essa doença por tudo que eu ouvia falar, E tinha medo, acho que como muitos também tinham. E eu confesso que eu temi, que eu tive medo, mas aí no meio de um processo dela, eu recebi um louvor no nosso grupo da família. Eu confesso que eu não conhecia, mas a partir daquele louvor foi um trecho. Eu tomei posse e até depois, eu não sei se vai ser colocado antes ou depois, eu gostaria que a igreja ouvisse, porque o que nós sentimos, tudo aquilo que nós temos medos, que nós tememos, Nós somos humanos, nós temos medo, somos carne,
E quando eu ouvi esse louvor, ele diz assim, que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, né? Essa paz vem do Senhor. Então, daquele momento ali, eu tomei posse dessa palavra. Mesmo estando acometida, tendo todos os sintomas, né? É muito terrível mesmo. Quando eu tinha condições de falar, de conversar, as pessoas perguntavam onde dói, eu não sabia dizer. Porque ao abrir os olhos, claridade, tudo, em pé, deitada, sentada, né? Mas eu senti o quanto Deus se importa com a gente, se importa com cada um de nós. Por isso que somos exclusividade, né? E Ele não guardou só mim, Ele guardou a nossa família. E eu louvo e glorifico porque nenhum precisou de um aparelho, de estar internado, né? A Ana, no passado, bem atrás, eu fiquei muito preocupada quando eu fiquei sem convênio e ela olhou para mim assim e falou assim, Sandra, você acha que Deus não guarda, né? Eu estava voltando para os caminhos de Jesus. Ela falou, você acha que Deus só guarda aquele que tem convênio? Não, Ele guarda todos. E eu pude ter, né, um médico maravilhoso no meu posto, o posto ligava quase todos os dias, que foi me acompanhando. Então eu vi a mão de Deus em cada situação, mas muito temerosa, porque cada dia era uma coisa, era uma mudança, mas assim, depois desse louvor eu não tive mais. Então como que eu poderia explicar, né? Então assim, difícil, só quem tem Jesus, quem conhece a palavra. E eu quero agradecer também à igreja, que oraram por mim. Eu não vou citar nomes, né? Mas teve pessoas que me mandaram através do WhatsApp oração. Teve um dia que realmente eu pensei que eu fosse para a glória. Não queria incomodar a Nathalie e o Arthur, porque eles já estavam muito apreensivos. E eu consegui tatear assim o celular e eu coloquei numa oração de 2 irmãs. E naquela oração eu tomei posse. Então eu falei, Jesus, como é importante, né, ser um corpo de Cristo e ele está bem ajustado, realmente. E eu senti, viu, igreja, que era vocês, em primeiro lugar Deus, as orações e o carinho de todos. Então, assim, é um motivo de muita alegria mesmo, né, e eu quero agradecer por tudo e por todos, né. E eu até comentei com o Arthur e falei para ele quantos anos a gente está na igreja nova, porque desde que eu fui para a igreja, o Templo Novo, eu nunca mais testemunhei. E quando eu aceitei Jesus há quase 18 anos atrás, praticamente todo domingo eu estava lá no altar do Senhor, louvando, honrando e glorificando o nome dele. E Deus me cobrou isso, né? E nesse momento que eu estive doente, ainda agora eu estou em casa me restabelecendo, porque é uma gratidão muito grande. Deus tem falado, né, as pessoas que eu tenho que ir, pedir perdão, né? Pessoas que talvez por alguma coisa que eu fiz, que eu falhei, então eu pedi para o Espírito Santo me trazer a memória. E em breve eu estarei cumprindo a palavra de Deus. Sou falha, sou pecadora, mas Jesus, graças a Deus, eu louvo a Deus, é gratidão, gratidão pelos irmãos, gratidão por Deus, que Ele não me vê com os olhos humanos, né? E Ele tem me dado a vitória. E eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor e muita gratidão a todos. O Arthur também tem um testemunho, né? Então a gente vai fazer tipo um combo aqui. Obrigada por tudo, que Deus abençoe a todos. Amo muito vocês. Graças a paz, igreja. Eu tenho para contar que, para testemunhar que esse primeiro semestre de 2020 foi meu último semestre da faculdade e com todas as lutas e perrengues e paralisações que a gente teve lá, eu consegui me formar. Agora, no dia 29, no sábado, eu vou me formar por chamada de vídeo. Vai entrar pra história, né? Porque eu vou ser uma das poucas gerações que vai conseguir fazer isso, eu acho. E também tem uma coisa que lá no começo do semestre, ou no semestre anterior,
um professor tinha dito que a gente teria que fazer uma prova, alguma coisa assim, e que não daria tempo para se formar. Então, assim, só sei que a gente terminaria o curso no meio do ano, só que conseguiria se formar só no final do ano, alguma coisa assim. E aí demoraria para pegar o diploma e coisas do tipo. E aí eu falei assim, meu Deus não falha, vou me formar antes do final do ano. Glória a Deus. E mesmo com pandemia e tudo, eu tô conseguindo me formar ainda no mês de agosto, que é só um mês depois que as minhas aulas acabaram. Jesus. Então eu lembrei disso quando recebemos a notícia que ia ter essa formatura online. Então é um motivo de agradecimento. Amém. Muito obrigado. Amém. Esta paz que sinto em minha alma. Você lembra dessa? Não é porque tudo me vai bem. Petrolina. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo o meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre sou. Vamos subir o tom. Se você conhece, canta com a gente. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Olá, querida igreja, que bom estar com vocês. Nós aqui no templo, você aí na sua casa, mas a Bíblia diz que Jesus, depois que ele morreu, que ele ressuscitou, nós somos o templo. Então, onde você estiver, aí na sua casa, onde você estiver, você é o templo do Senhor. E eu quero convidar você a erguer aí esse altar no seu coração e nós vamos adorar o Senhor juntos nessa hora. Amém? Abra o seu coração, traga diante do Senhor o seu louvor. Jesus, seja exaltado, Pai. Seja exaltado no nosso coração, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face.
porque a Tua presença vale mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Deus, permita-nos ter um avivamento contigo, Deus, nesses dias. Queremos mais do Senhor. Vem, Espírito, vem nos encher. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, peço o Espírito Santo para encher o teu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a nossa vida. Deus, nós precisamos do Senhor mais do que nunca, Pai. Temos vivido dias desafiadores, dias difíceis. A presença do Teu Espírito Santo é que faz a diferença na nossa vida. Então vem nos encher, Senhor. Nós precisamos de Ti. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Queridos, nós hoje também celebramos a ceia do Senhor. É o momento em que nós relembramos o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, e esse sacrifício ele é suficiente. Jesus é suficiente na nossa vida. Jesus é aquele que nos satisfaz, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, desafiadoras como essas que temos enfrentado, Ele é suficiente. Mas se por um acaso você sentir falta de alguma coisa, algo que você realmente necessite que Ele faça, tenha certeza,
Deus é poderoso e Ele é infinitamente mais superior a qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Então creia que Ele pode fazer na sua vida, trazer uma cura para uma enfermidade que você esteja enfrentando, trazer uma paz no seu coração por causa da angústia, renovar a alegria na sua alma por causa de uma tristeza. Creia que Deus é infinitamente mais capaz de fazer qualquer coisa na nossa vida. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Obrigada, Pai, porque podemos oferecer a Ti a nossa adoração nessa certeza de que Tu estás conosco sempre, Deus. Não é pandemia, não são as nossas tristezas, os desafios que nós enfrentamos que nos separam do Senhor, porque Tu és suficiente na nossa vida. Receba a nossa adoração, Deus, aqui no altar. Receba a nossa adoração daqueles que estão nas suas casas, Deus, fazendo das suas vidas um verdadeiro altar ao Senhor. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos novamente para nos edificarmos na palavra do Senhor. E nesse domingo, domingo especial, domingo de ceia, em que estamos nos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 48 até o versículo 59. João 6, 48, 59, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Amém. Quero convidar você a curvar a sua fronte, feche os seus olhos se você puder. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. E agora, Deus, nós clamamos o teu Espírito que torne-a viva para cada um de nós. Que de alguma forma, Deus, aquilo que aqui for compartilhado, Pai, possa, Deus, alcançar os nossos corações, as nossas mentes, e possa, Deus, mudar a nossa história, transformando assim a nossa vida, nos tornando os crentes, ó Deus, mais comprometidos contigo, com teu reino, com a tua palavra, Pai. Nós, ó Deus, te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ama profundamente, nos ama tanto que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero compartilhar com vocês nessa noite o tema comprometidos com Cristo. Comprometidos com Cristo. Como anda o nível de compromisso seu com o Senhor? Como é que você tem se colocado à disposição do Mestre para que ele possa cumprir na sua vida a sua vontade? Certamente que esse tempo de pandemia, de isolamento social, é um tempo também propício para que nós possamos refletir sobre o nosso relacionamento com Jesus e também avaliarmos de que modo nós temos nos entregado a Ele, como é que nós temos de fato nos comprometido com Ele. E eu quero que você possa refletir conosco através aqui desta palavra. Jesus, nesse texto aqui, ele está exatamente confrontando os judeus, ele está na sinagoga, ensinando ali em Cafarnaum, e ele então ali traz uma palavra dura para os judeus. Eles estavam contestando a autoridade de Jesus e eles não aceitaram Jesus como filho do Deus Altíssimo. Então Jesus, neste capítulo aqui, nós vamos ver Jesus dizendo ser o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E o que isso realmente representa para cada um de nós? Quais são as implicações de Jesus ser o pão vivo que desceu do céu, esse pão da vida que nos alimenta, que nos fortalece? O que isso nos desafia, de fato, a viver uma vida de conformidade com os propósitos de Deus? Nós vamos ver aqui acerca dessas implicações desse nosso comprometimento com Cristo. E a primeira implicação, amados, de Jesus ser esse pão da vida para cada um de nós, é que, de fato, isso nos leva a nos envolvermos com Ele e com a sua obra. Ou seja, o compromisso que temos com Jesus, ele decorre exatamente de Jesus ser o nosso alimento espiritual. Aquele que veio saciar a nossa fome, aquele que veio atender os anseios do nosso coração. E a primeira implicação de Jesus ser o pão da vida é que isso nos leva a um envolvimento maior com Ele e com o seu reino. Se vocês observaram bem aqui os versículos 3 e 9, várias vezes aqui eles repetem dizendo que o verbo comer, o verbo beber, eles aqui aparecem várias vezes. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que quando nós nos alimentamos de Cristo, quando nós ali
podemos exatamente experimentar de Cristo, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, nós somos desafiados a nos envolvermos com Ele, porque de fato, ao nos alimentarmos de Cristo, nós estamos dizendo que nós temos um compromisso real com Ele, que nós queremos nos envolver de fato com Ele. Mas nós sabemos que na experiência da vida cristã, há vários tipos de cristãos. Há aqueles que o seguem de longe, assim como Pedro ali na casa do sumo sacerdote, que observava Jesus de longe, conforme Lucas 22, 54. Ou seja, Pedro estava a observar. Tem muitas pessoas que, de fato, elas estão assim também, sendo apenas espectadores. Não se envolvem, não se comprometem com Cristo nem com a sua obra, porque muitas vezes elas não querem, na verdade, ali investir o seu tempo, se sacrificar em prol do reino, em prol daquilo que Deus quer que elas façam. Ou seja, elas estão observando de longe. E o tempo está passando e elas não se comprometem, elas não se envolvem, elas não se dedicam. Há cristãos assim, mas que precisam receber o toque do Espírito Santo para que não possam mais servir Jesus de longe, mas que possam se envolver, se comprometer, para que possam de fato estar perto de Jesus, ali realizando a sua vontade. Mas também existem aqueles que servem a Jesus de forma oculta, como aconteceu com José de Arimateia, que pediu o corpo de Jesus para o sepultamento, mas de forma oculta, conforme registrado lá em João 19, 38. Também existe esse tipo de cristãos que eles são os agentes secretos de Cristo, ou seja, eles não aparecem. Eles, na verdade, não se colocam à vista. São pessoas que seguem a Jesus, mas elas não querem de forma alguma ali se identificarem com Ele. Mas é preciso assumir um compromisso. Nós não podemos, na verdade, ter de fato vergonha de dizer que somos de Cristo, que temos princípios, que temos valores, que, na verdade, no meio dessa sociedade que nós estamos vivendo, onde há um relativismo muito grande, nós temos que declarar os nossos absolutos, que de fato nós cremos em Jesus e cremos nos princípios do Evangelho, que nós não somos, na verdade, submissos a uma cultura que despreza Deus, uma cultura que não honra a Deus, uma cultura que releva exatamente os princípios do Evangelho. Certamente Deus quer nos levantar, a mim, a você, talvez você que esteja aí vivendo um cristianismo oculto, escondido. Deus, Ele quer que você possa se apresentar, que você possa, na verdade, declarar a sua fé, confessar a sua fé no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração que prioriza outros valores. Deus está nos desafiando a isso, para um envolvimento mais firme e mais sério diante da sua presença. Mas também existem aqueles que não se envergonham do Evangelho. Paulo diz lá em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu querido, minha querida, quando nós nos alimentamos de Jesus, quando a gente bebe do sangue de Jesus, nós estamos dizendo e vamos dizer nessa noite que nós queremos um envolvimento total com Cristo. Não é um envolvimento parcial, não é um envolvimento, na verdade, a distância longa, não é um envolvimento oculto, mas é um envolvimento de fato, de verdade, nos comprometendo de não termos vergonha de dizer quem somos, o que cremos. Mas nós podemos declarar de fato a nossa fé. Por isso nesse texto, Jesus nos desafia e dizendo, se não comermos a sua carne e se não bebermos o seu sangue, não temos vida em nós mesmos. Por isso, amados irmãos, é preciso que nós possamos assimilar essa vida que Jesus ele trouxe para cada um de nós. Por isso que ser cristão autêntico é ser envolvente, é gente que veste a camisa, é gente que está marchando com obediência aí diante dos propósitos de Deus, é gente que levanta a bandeira do Evangelho, não se envergonha, é gente que aceita Jesus de coração e confessa e declara realmente a sua glória, a sua majestade. Por isso, amados irmãos,
Jesus sendo o pão da vida, isso implica necessariamente um envolvimento realmente completo, um envolvimento sério, um envolvimento aberto, para que nós possamos não nos envergonharmos do Evangelho e da sua palavra. Mas Jesus aqui também fala de uma outra implicação de podermos declará-lo como o pão da vida, o pão, daquele pão que desceu do céu para nos alimentar. Ou seja, nós temos aqui uma segunda implicação, é que essa implicação de Jesus ser o pão da vida nos leva exatamente a estabelecermos uma comunhão íntima com Jesus Cristo. Ou seja, nós somos desafiados a ter essa intimidade com Jesus. Olha só o que o texto diz no versículo 56, fala assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, aquele que se alimenta do corpo, do sangue de Jesus, permanece nele, está conectado a ele. Porque aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue, está, na verdade, ali linkado com Jesus. E isso nos dá uma ideia de comunhão profunda com Cristo. Ou seja, uma comunhão que nos sugere aqui, na verdade, o desejo intenso de refletir o caráter de Cristo, de estarmos em intimidade com Cristo, de podermos, na verdade, consagrar a nossa vida totalmente a Ele. Então a nossa comunhão com Cristo deve nos levar a esse ponto de podermos, assim como Paulo também declarou lá em Gálatas 2:20, nós também podermos declarar: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que maravilha, amados irmãos. Olha que bênção quando nós participamos da ceia do Senhor, como vamos participar daqui a pouco, nós podemos dizer: eu tenho comunhão íntima com Cristo. Porque ao participarmos da ceia, nós estamos declarando isso, que não mais vivemos nós, mas é Cristo que vive em nós. Ou seja, o nosso eu está crucificado. Não é mais a nossa vontade, não é mais o nosso propósito, não é mais o meu projeto pessoal de vida, não. O que importa é estar no centro da vontade de Deus, o que importa é fazer a obra de Deus, o que importa é ter a presença de Deus na nossa vida, é termos essa intimidade com Deus, nada substitui isso. E nós estamos declarando hoje, ao participarmos da ceia, que nós temos uma comunhão íntima com Jesus. Nós somos dele e ele é nosso. Nós temos um relacionamento profundo com ele. E isso é o que Deus quer de mim, isso é o que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos continuar tendo essa comunhão com Ele, nos relacionando com Ele, tendo intimidade com Ele, compartilhando a Ele tudo aquilo que nos inquieta, nos incomoda e ouvindo da parte dele as suas orientações, sendo guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque agora não é mais a minha vontade, mas é a vontade daquele que morreu na cruz para nos salvar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, amados irmãos, além de podermos nos envolver de forma muito séria com Jesus, de podermos declarar que realmente nós temos esse comprometimento com Ele, além de podermos também ter essa comunhão íntima com Ele, o texto vai dizer que aquele que tem o pão da vida também tem a convicção, tem a certeza da vida eterna. Olha que maravilha! Ter a certeza da vida eterna. Que bênção podermos ter essa convicção no nosso coração e no nosso viver. Nós podemos ter essa garantia. É o que diz o versículo 54, que diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus deixa bem claro aqui que quem come a sua carne, quem bebe o seu sangue, tem a convicção, tem a certeza da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Na semana passada nós perdemos o Diego, um jovem que estava já
debilitado pelo câncer. E eu tive a oportunidade de poder acompanhá-lo, de poder conversar com ele, e também com a Jennifer, que está na classe de batismo aqui da nossa igreja. Deixo aqui, né, aí uma palavra também de força para você, Jennifer, que Deus continue te fortalecendo, te sustentando aí com seu poder e graça. Mas eu tive a oportunidade de conversar com o Diego, ele no dia 7 de agosto, ele me ligou e ele disse: pastor, eu queria conversar com o senhor, mas eu queria conversar com o senhor não sobre a vida, eu queria conversar com o senhor sobre a morte. A princípio aquilo me chocou, eu fiquei assim meio desconcertado. E ele começou a me falar: não, mas eu preciso falar isso com o senhor. Como é que é a vida após a morte? Como é que é o céu? E ele começou a me perguntar sobre a questão da morte. E eu pude então compartilhar com o Diego sobre a maravilha que é nós podermos morrer em Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, que a morte, ela não mais nos assusta, ela não mais nos amedronta, porque o morrer se tornou lucro. E eu pude compartilhar para ele: não tenha medo da morte, porque a morte para o cristão é lucro, é bênção. E porque Jesus morreu para nos salvar, Jesus morreu para nos garantir, como ele disse aqui, a certeza de uma vida eterna. Porque, como disse bem Paulo, em 1 Coríntios 15, porque se a nossa esperança se limitasse apenas às coisas desse mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E naquela ocasião eu pude falar do amor de Deus, da graça de Deus, como realmente, através da morte de Jesus, nós temos a garantia da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E logo depois, no dia seguinte, ele me escreveu, ele me mandou um recado no WhatsApp, e ele disse assim: boa tarde, pastor. Ontem e hoje foram dias incríveis. A dor está cada dia mais controlada, né? Os médicos estão conseguindo me ajudar nesse propósito. E ele vai continuar dizendo aqui: foi incrível a nossa conversa. Eu senti uma paz tão grande, um alívio no coração indescritível. E conforme falamos, sinto que ontem foi novamente uma cura na minha vida e em minhas angústias. Muito obrigado por isso. Um grande abraço e fique com Deus. Que maravilha, porque ele pôde sentir essa paz, porque ele estava angustiado, amedrontado pela morte. Mas como nós vimos aqui, amados irmãos, o que diz aqui Jesus? Ele falou claramente que não há dom maior do que esse, não há graça maior do que essa, ter os nossos pecados perdoados através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ter a convicção da vida eterna. Essa é a maior glória, é a maior esperança que nós podemos ter, porque nós temos a certeza que reinaremos com Cristo Jesus, e ele diz que eu ressuscitarei no último dia. Nós temos a vida eterna e seremos ressuscitados com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como eu tenho certeza que o Diego, na verdade, ele está na presença do Pai, porque ele pôde experimentar essa paz que vem da cruz, onde Jesus morreu para nos salvar. Por isso, amados irmãos, eu quero nessa oportunidade orar, porque hoje nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, esse pão vivo que desceu do céu, esse pão da vida que é Jesus, que nos foi oferecido, não o maná que foi incapaz de afastar a morte para os israelitas lá no deserto, mas Jesus se apresenta como o pão do céu, o pão vivo que nos garante a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento tão especial, esse momento que, na verdade, implica para cada um de nós. Quando nós participamos da ceia do Senhor, isso quer dizer necessariamente que nós estamos envolvidos com Cristo Jesus, que de fato nós temos um compromisso sério com Ele, de segui-lo,
de nos comprometer com a sua obra, com o seu reino, de dedicarmos o nosso tempo, os nossos esforços para ele. Isso implica também dizer que nós temos uma comunhão íntima com Jesus, nós somos dele e ele é nosso, nós temos um relacionamento com ele, porque a morte de Jesus nos garante esse relacionamento. Isso quer dizer, amado, isso implica também que nós de fato temos a convicção, a certeza de uma vida eterna. A nossa vida não se limita apenas às coisas desse mundo, mas nós temos garantido, na verdade, lá diante da presença do nosso Deus, nós temos garantido esta vida eterna que através de Jesus nós somos oferecidos. Ele ofereceu para que cada um de nós pudéssemos receber. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu quero orar por você, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida, para que você, ao participar desta mesa, você possa se lembrar das implicações disso tudo para você, Jesus sendo esse pão vivo que desceu do céu. Vamos orar, curve a sua fronte, feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos os teus filhos e filhas. E pedimos ao Pai querido que o teu Espírito Santo os fortaleça, que o Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus, possa sustentá-los na tua força e no teu poder, Pai. Que, ó Deus amado, o Senhor venha trazer sobre eles a restauração, venha trazer o alento, o ânimo, a motivação, ó Pai, e também o compromisso de se colocar cada dia mais, ó Deus, diante da Tua presença, porque o Senhor, ó Deus, deixou o trono da Sua glória, o Senhor, ó Deus amado, investiu em cada um de nós, o Senhor morreu pelos nossos pecados, Pai, o Senhor pagou um alto preço. Ajude-nos também a nos comprometermos contigo, a nos envolver plenamente com o Senhor, ó Pai, a termos essa comunhão íntima contigo, Senhor, e a jamais perder a convicção de que, ó Deus, nós temos a vida eterna garantida em Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos e que o teu Espírito Santo continue agindo com poder e graça, Pai. Te agradecemos pela vida do Diego, Senhor, que pôde ouvir, ó Deus, também, ó Pai, a tua palavra, que pôde entender, ó Deus, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor permitiu que pudéssemos, ó Deus, desfrutar com ele, Pai. Continue abençoando a vida da Jennifer também, trazendo sobre ela o teu conforto, o teu consolo, a tua paz, Pai. E assim nós possamos continuar firmes, vivendo segundo o teu propósito, vivendo segundo a tua vontade. Nós oramos assim, Pai, e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. E agora, então, nós vamos participar da ceia do Senhor, nós vamos estar participando desse momento tão especial que o Senhor Jesus, ele preparou para mim e para você. Esse momento em que nós estamos nos lembrando do seu sacrifício vivo, santo, na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então continue conosco agora, nós vamos ir para o Zoom, né, e vamos estar, então, todos juntos ali, participando dessa ceia maravilhosa que o Senhor Jesus nos ofertou. Em nome de Jesus. Amém. Olá, nós queremos convidar você a continuar conosco. Você está recebendo aí o endereço, o link, para irmos juntos para o Zoom, onde ali nós teremos um momento de avisos importantes, né, da nossa igreja, que você possa nos acompanhar também nesse momento. Deus abençoe e até já!